Antes de você se assentar, eu gostaria de levantar um clamor pelo nosso país, por esse tempo que precisa de chuvas. Amém? Nós estamos vendo aí toda essa fumaça, né? Isso está a quilômetros de distância, onde estão as grandes queimadas. Pode ser que tenha sido uma atitude criminosa, né? Deu uma imagem de satélite que no mesmo horário, vários focos simultaneamente no estado de São Paulo começaram a queimar. E a gente precisa de chuva. Deus traga chuva, chuva de bênção, mas chuva de águas de renovo também. Amém? Segura aí na mão do seu irmão do lado. Pai, nós estamos aqui essa manhã. Como família, nós queremos colocar a vida da nossa nação no teu altar. Para que venha agora chuvas. Nós declaramos águas dos céus. Para que venha trazer, ó Pai, renovo. Que todos esses incêndios sejam extintos pelo fogo do Senhor. A água que vem do alto. Por isso nós te pedimos agora, derrama sobre a nossa nação. Derrama chuvas, ó Pai, de águas, para que nós possamos ver a tua bondade. Dissipa todas essas fumaças e todo foco de queimadas no nome de Jesus. Amém. E amém. Fala aí, a paz do Senhor para quem está do seu lado, pelo menos 5 pessoas, high five, high five, paz do Senhor, pelo menos para 5 pessoas, e pode se assentar. Rodrigão, bênção, esse homem é uma bênção, aleluia, uma alegria. Hoje, sabe aquele momento às vezes que a gente precisa parar para prestar atenção em algo? Mais ou menos assim, quem é pai e mãe? Que levanta a mão, quem é pai ou mãe? Então de vez em quando a gente tem que chegar por si e falar assim, senta aqui que eu preciso falar algumas coisas com você. Não é isso? Esse momento da ceia é esse memorial que Deus disse, se assenta aqui e presta atenção no que eu tenho para te dizer. Porque se você compreender o que é esse momento na nossa vida como discípulos de Jesus, nós vamos lidar com a vida de maneira mais adequada. Nós não vamos ser abalados como nós temos sido, porque nos esquecemos do pacto, da aliança. Deus tem conosco um pacto, uma aliança que não foi feita de qualquer forma, né? Um pacto que foi feito no cálice, no sangue de Jesus. Quando eu começo a entender e compreender a grandeza de tudo isso, o meu coração descansa. A paz. Respira fundo assim. Está ruim de respirar, né? Está bem enfumaçado. Quando a gente para, eu me lembro daquela história das 2 irmãs. A história da Marta e da Maria. A Marta e a Maria eram irmãs onde Jesus frequentava a casa delas. Elas eram irmãs de Lázaro, aquele homem que Jesus era amigo e que morreu, e 4 dias depois Jesus o ressuscitou. A Marta e a Maria entendiam seus afazeres, suas responsabilidades. E houve um momento em que Jesus estava lá na casa delas. Imagine então a confusão. Por onde Jesus passava, as pessoas vinham, queriam estar junto, queriam tocar, queriam conversar, né? Queria a bênção de Deus. E a Marta estava lá ocupada com muitas coisas próprias, legítimas. Afinal de contas, alguém tinha de fazer o café, assar o pão de queijo, né, para poder receber as visitas. Só que a Maria, ao invés de estar lá ajudando a Marta, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer. E a Marta fica aflita com aquilo, porque ela diz, olha, eu estou muito atarefada, Jesus fala para minha irmã ajudar. E ela diz assim, não, a Maria escolheu a melhor parte, isso não será tirado dela. Então esse dia de hoje, é aquele momento em que nós vamos deixar as tarefas, para nos aquietar na presença de Deus, para entender o que Deus quer falar comigo e com você, de maneira agora, de posse dessa relação, nós possamos viver a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado que temos pela frente, com a nossa alma aquietada.
Põe a mão no seu peito aí. Fala assim: aquieta minha alma. E às vezes o que está te afligindo são coisas legítimas. É o trabalho, é a família, é a provisão, é a saúde, coisas que são parte da nossa vida. Mas hoje é o dia que Deus está dizendo: olha, eu vou falar com vocês a respeito desse memorial e desses elementos que vão te ajudar a entender quem eu sou e qual aliança que eu fiz com você. E de posse desse conhecimento, você vai descansar, você vai encontrar paz para o seu coração. Mesmo no momento de conturbações, notícias ruins, a paz de Deus vai encher o nosso coração. E essa história começa quando Jesus fala: olha, eu quero me assentar à mesa com vocês e comer e ter esse jantar. Quando lá em Lucas, no capítulo 22, diz assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e lhes disse: tenho desejado comer esse jantar de Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graça e disse: peguem isso, repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus, em seguida partiu o pão, deu aos apóstolos dizendo: este é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice do vinho e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Ou seja, mesa nas escrituras sagradas, na Bíblia, é um poderoso elemento de instrução, de ensino para todos nós. Nós vemos Jesus falando: eu quero sentar à mesa e repartir desse jantar, comer dessa ceia com vocês, porque a mesa da comunhão é o lugar que nós temos comunhão com Jesus e temos comunhão uns com os outros. Duas coisas que nos ajudam a entender a nossa necessidade para recebermos a vida abundante que Ele tem para nós. Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E essa consciência de entender que é necessário uma comunhão com Deus e uma comunhão com os meus irmãos, para que a gente possa fazer memória daquilo que vai trazer a nós âncora para a nossa alma, paz que excede o entendimento. Há muita gente conturbada nos nossos dias, há muita gente aflita, há muita gente depressiva, há muita gente amedrontada, há muita gente ansiosa, há muita gente em pânico. Pânico de quê? Pânico de olhar para a vida e dizer: eu não vou dar conta da vida, eu não vou conseguir superar os meus problemas, eu não vou conseguir reconciliar minha família, eu não vou conseguir suprir as minhas necessidades. Mas quando a gente se volta para aquilo que a mesa do Senhor significa para nós, há descanso para a nossa alma, porque primeiro Ele diz: esse é o pão. Quando Ele está falando do pão, Ele está falando de si mesmo. É o pão que desceu do céu, é aquele que veio do alto para nos alimentar, algo que nos transforma na imagem daquilo que Ele é. Recentemente, um tempo atrás, um livro ficou muito em moda: Você é o que você come, que falava sobre o cuidado do corpo. O que é o tipo de alimentação que eu tenho vai produzir o tipo de corpo que eu sou e o que eu tenho. E muitas vezes nós não entendemos isso de forma espiritual, porque como eu alimento o meu espírito, assim o meu espírito vai ser. Ou seja, se eu alimento mal o meu espírito, eu não vou ter a qualidade necessária para viver a vida que Deus tem. E Ele diz: esse pão é o que te alimenta. Ou seja, alimentar a minha vida daquilo que é absoluto, daquilo que é eterno, daquilo que é bom. Muitas vezes as pessoas estão se alimentando de vozes, de palavras ou de sentimentos, ideias. A gente vai falar na próxima série um pouco sobre sentimentos, emoções, né? O que é emoção, o que é sentimento, o que é caráter. Vamos aprender sobre personalidade. Vamos navegar no mundo das emoções utilizando lá o filme Divertidamente. Quem assistiu Divertidamente? Se você não assistiu, assista, para você entender como lidar com as emoções que nós temos. E aí Jesus diz: se você se alimentar de mim, você vai ter vida. E depois Ele fala: e este cálice
é um cálice de uma nova aliança. Ele está falando para mim, para você, agora o pacto que eu tenho com você não é mais feito como nos dias de Moisés, onde o animal era colocado em favor de nós. O sacerdote recebia o animalzinho, trazido por aquele que vinha a ofertar, a transferência simbólica do pecado daquele homem para a vida daquele animal. Aquele animal então era agora o cordeiro substituto, ou o bode expiatório, aquele que recebe a culpa. Ele era morto, e por causa que ele era morto, o pecado era perdoado. Porque a Bíblia diz o quê? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Vai deixando o Espírito de Deus te ensinar, para você entender o que significa a ceia do Senhor, para que não seja apenas mais um ritual, mais uma coisa, a gente teve ser. Não, isso aqui é aquele momento que Deus está dizendo, presta atenção no que eu estou te dizendo, para que você possa viver a vida que eu tenho para você. E se você compreender plenamente o significado desse momento, você vai ter descanso para a sua alma. Mas se você não entender isso, o inimigo vai usar o seu pecado, a sua culpa, a acusação, o futuro, a ansiedade, a altura, a profundidade, para causar turbulências na sua alma. Mas quando eu entender isso aqui de fato, eu vou olhar para a vida e vou dizer, em paz me deito e logo pego no sono. Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, o Jesus estava ali falando com os seus discípulos a respeito de coisas muito próprias daquele momento. Era o cordeiro e ele estava ali trazendo instrução. No verso 15 ele diz, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, porque depois não vou comer dela mais. Ele está dizendo, esse é o momento de os olhos de vocês serem abertos. A ceia do Senhor nos levanta, nos arremete aquilo que Jesus fez por nós e o tipo de gente que nós nos tornamos nessa relação. Lá em Romanos, no capítulo 6, diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então o apóstolo Paulo está nos lembrando que se nós quisermos viver a vida que Deus tem para nós, nós precisamos compreender o processo. Quem que é a vida que Deus tem para você? É uma vida abundante, não é isso? Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Mas muitas vezes a gente quer viver a vida de Jesus, sem primeiramente entender a morte de Jesus. Só posso viver a vida que Ele tem para mim, se eu morrer a morte com Ele. Porque aqui está dizendo, olha, se esse corpo de pecado não for destruído, eu não vou poder viver a vida de bênção que o Cristo tem para mim. Então eu preciso me identificar com o Cordeiro, entender que aquele preço do meu pecado foi pago, e agora eu tenho uma nova história, uma nova vida, eu sou nova criatura, fui gerado de novo pelo Espírito. Isso vai produzir em mim a consciência e a certeza que a obra que Jesus fez é perfeita. Fala assim, glória a Deus. Mas é necessário o quê? Identificar com a sua morte. Não há como viver a vida sem antes nos livrarmos da velha vida. A nova vida que Deus tem para mim precisa entrar no lugar onde havia a presunção da vida que eu controlava. E ele está dizendo sobre isso, ele está falando, olha, não sejamos escravos do pecado. Ou seja, não se deixe ser conduzido pela antiga vida que você vivia, pelos seus desejos, apetites, maneira de pensar, maneira de elaborar as relações. Você possa pensar agora, como é que Cristo vive? Qual é a forma de agradar o coração do meu Deus? E aí Jesus está falando comigo. Aí ele fala assim, Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele está dizendo que havia uma conturbação de alma, porque estávamos dominados pelo pecado. E para que houvesse agora paz, essa paz que excede o entendimento, era necessário que houvesse uma ação divina ao nosso favor. Que tudo aquilo que eu sou capaz de fazer por mim mesmo, por mais bem empenhado, dedicado,
nós não seremos capazes de nos livrar, né, da ansiedade, do medo. Por isso que ele diz, o que nos trouxe a paz foi a cruz de Cristo, porque Ele tomou sobre si a maldição que era nossa, para nos tornar filhos e filhas da sua bênção. Lá em João, Jesus diz isso, né? Ele fala assim, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Olha que coisa bonita, ele está dizendo, a paz que eu tenho para compartilhar com vocês, é diferente dessa que o mundo apregoa, que o mundo diz que tem para te dar. A paz que o mundo quer nos dar é aquela paz de trégua. Sabe o que é trégua? Não, agora estou em paz, significa que não há conflitos na minha vida, não há dificuldades, não há circunstâncias desfavoráveis, então agora há paz, há quietude. E agora ele está dizendo assim, mas não é esse tipo de paz que eu vou te dar não, eu vou te dar uma paz que meio ao dia mau, do conflito, do vale da sombra da morte, da notícia difícil, ruim, você estará em paz. Por que é isso que Jesus está dizendo? Porque nós vamos entender, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quem ama a Deus? Fala assim, eu amo. Fala bem forte, fala eu amo. Então quando eu entendo isso, mesmo que as notícias sejam desfavoráveis, os ventos sejam contrários, eu entendo que Deus quem cuida de mim. Por isso eu não preciso ter medo. Nós vamos entrar na série, né, sobre emoções, e às vezes a gente fala, não, um pouquinho de medo é bom. Deixa eu te dizer, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo produz tormento. O que a gente tem que ter é cautela, sabedoria, compreensão, para fazer as escolhas na vida, mas medo não. Tudo na sua vida que você disser assim, tive medo, por isso fiz, ou tive medo, por isso não fiz, não vem de Deus, porque medo é contrário à fé. Fé é certeza, é convicção. Medo é o que? Desconfiança, inconstância. E o Jesus está dizendo, a paz que eu vou te dar, vai remover da sua vida todo medo. Seu coração vai ser ancorado. Isso vem de um testemunho da mesa do Senhor. Isso vem pela certeza de que a obra que Ele fez, a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Isso Ele está dizendo, não é como o mundo diz, é como eu vou te dar. Ou seja, a paz que excede todo entendimento. E aí a palavra de Deus em Mateus diz assim, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então ele está dizendo, nós não somos mais escravos, não somos mais dominados pelo medo, nós não temos mais que andar ansiosos por coisa alguma, nós não precisamos nos abater com um dia mau, nós vamos sofrer dores, angústias, sim, é próprio da vida, mas essas coisas não nos deformarão. Cuidado, porque muitos de nós, ao enfrentar as dores, as angústias, as perplexidades próprias da vida, ao invés de serem moldados pela mão preciosa de Deus, estão sendo deformadas pelas angústias daqueles que permitem que elas se tornem grandes demais na sua vida. Então talvez lá na sua caminhada, na sua jornada, você tenha feito muita pergunta, do tipo, por que eu? E a gente pode fazer a pergunta, por que não? Então eu tenho que olhar para situações e circunstâncias e pensar, o que Deus está me ensinando através dessa situação? Quais são as coisas que eu ainda não aprendi? Que eu permaneço duro, de maneira que eu não tenho sido moldado pelas mãos de Deus? Ou seja, há uma batalha, essa batalha é o inimigo tentando desfocar o nosso entendimento, a nossa orientação de Deus, mas essa batalha já foi vencida. Essa batalha foi vencida quando Jesus diz, está consumado. Então, esse memorial, o que é um memorial? É algo que traz à memória alguma coisa na minha vida. Então Jesus diz, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que comerem do pão e tomarem do vinho, lembrem-se
que vocês são filhos e filhas amadas de Deus. Lembrem-se que todas as coisas cooperam para o seu bem. Lembrem-se que a obra que eu comecei na sua vida eu vou terminar. Lembrem-se que todas as coisas são para o bem, porque Deus é bom e tira coisas boas do seu bom tesouro para dar àqueles que o amam. Lembrem-se que maior é aquele que é por você do que aqueles que são contra você. Lembrem-se que o seu inimigo virá por um caminho, mas por 7 fugirão da sua presença. É um memorial, para que a gente olhe e fale assim: por que eu estava aflito? Por que eu estava com medo? Por que eu estava ansioso? Olha só o que Jesus fez por mim. E mais os olhos precisam ser abertos. E há uma passagem chamada lá dos discípulos no caminho de Emaús. Eram 2 discípulos que caminhavam, e eles caminhavam depois do dia fatídico da morte de Jesus na cruz. Era um sábado. Eles caminhavam e vinham conversando, e eles vinham falando da perplexidade, da angústia, do medo. Quantas vezes a gente se envolve numa conversa que, ao invés de trazer luz, ela nos leva mais para baixo, ela nos leva para mais medo, para mais ansiedade. Ao invés de a gente lembrar das promessas, nós destacamos os problemas enfrentados. Mas está ruim, não, mas olha, vai piorar. Mas também eu li na internet, eu vi no grupo de WhatsApp, essas coisas vão enchendo o coração de medo. E diz que Jesus vinha e entrou na conversa. O bom de Jesus é porque Ele entra na conversa. Às vezes você está lá conversando de coisas que não deveria, e Jesus entra na conversa. E Jesus então começa a falar com eles: por acaso o que vocês estão falando não é aquilo que os profetas diziam, que o Cristo deveria padecer? Isso não estava escrito, isso não estava já previsto, por que vocês estão pensando de outra forma? E diz que aqueles homens debatiam com Jesus, até que chegaram num lugar, entraram numa casa, e quando entraram naquela casa, foram comer juntos. E diz que pegaram o pão, e quando Jesus partiu o pão e compartilhou com eles, os olhos daqueles homens se abriram. Você quer uma maneira de abrir os seus olhos? É quando a gente come e bebe junto da ceia do Senhor. Porque esse momento nos faz lembrar das promessas de Deus, e nos faz lembrar de que você não está sozinho, de que Deus não está longe das suas dores, que Deus não está alheio às suas dores, que Ele sabe das suas dores, e de que Ele está atento à sua voz, e que Ele virá no tempo certo, porque Deus usa situações e circunstâncias para moldar o nosso caráter. Deus usou o deserto, a Bíblia fala assim: te levei ao deserto para que o Espírito pudesse falar ao seu coração. Sabe o que é deserto na nossa vida? É aquele momento que Deus fala assim: presta atenção, você está correndo demais, Marta, você está aflito com muitas coisas, presta atenção, vou te levar para um lugar que você vai prestar atenção no que eu tenho para te dizer, porque você está sofrendo à toa. Então há momentos na nossa vida que a gente olha ao nosso redor e pensamos: parece que está tudo desmoronando. E a Bíblia diz que vai ter isso mesmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas aí há uma promessa: você não será atingido. Mas parece que ao redor a coisa está desmoronando. Às vezes a gente olha para esse mundo está louco, e está mesmo. Parece que não tem jeito, e não tem mesmo. No ponto de vista humano, não há solução. Aí Jesus então parte o pão, os olhos se abrem e ele diz assim: por acaso não queimava o nosso coração quando Ele falava conosco? Quando Ele expunha as Escrituras? Quem quer ter os seus olhos abertos essa manhã? E queimar o coração quando a palavra de Deus. Eu não sei como é que você lida com a Bíblia. A Bíblia me produz no meu coração taquicardia. Eu começo a ler a Bíblia, eu fico tão empolgado com a palavra de Deus, que aquilo me dá taquicardia, eu fico extremamente alerta. Eu começo a pensar como é maravilhoso Deus. Então quando a gente lê a palavra de Deus, o coração queima. Talvez não há fogo na sua vida, não há paixão, porque há pouca Bíblia na sua caminhada. E é isso que aqueles discípulos disseram: não queimava o nosso coração quando Ele explicava da palavra de Deus. Hoje a gente vai partir o pão juntos, para que os seus olhos sejam abertos. Amém? Então a nossa equipe vai vai entregar para você a bandeja no canto da fileira. Você vai pegar
e vai passar para quem está do seu lado, até que percorra toda a fileira e todos sejam servidos. Enquanto isso, a gente vai ser ministrado em louvor. Vou pedir para a Fabiana vir aqui para a gente fazer esse momento juntos. Para quem ainda não conhece o sistema, dentro do copinho são 2 copinhos. No copinho de baixo está o pão, no copinho de cima está o suco de uva. Então você tem que pegar os 2 copinhos. Se você puxar e vir só um, está faltando um. Então você pega com calma aí para você pegar os 2 juntos, tá bem? Vamos cantar isso. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste.